Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez para lembrar do Senhor, em completa gratidão, porque o Senhor dos céus olhou para baixo, viu um povo que não tinha condição de se salvar. Deus. O Senhor olhou com misericórdia, o Senhor proveu, Deus, o Cordeiro, o Senhor proveu o plano, o Senhor veio e cumpriu o plano. Deus. O que nos era merecido, o Senhor nos livrou. E o que nós não merecíamos, o Senhor nos deu. Nós merecíamos estar naquela cruz, nós merecíamos a condenação, mas quem tomou a condenação foi o Senhor. Deus. Tendo isso em memória, Deus, tendo isso em mente, nós estamos aqui diante do Senhor em gratidão. Amém. De hoje para sempre, Deus, de hoje para sempre na Tua presença, gratos porque o Senhor se tornou favorável a nós. Amém. Nós somos gratos por podermos estarmos com o Senhor, nós somos gratos pela vida do Senhor que o Senhor nos entregou, Deus. Muito obrigado por toda a boa dádiva, Deus. Muito obrigado, acima de tudo, por Cristo Jesus. Amém. O Senhor nos deu, Deus. Amém. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em nome do nosso novo, vivo caminho que nós podemos estar diante do Senhor por causa de Jesus. Nós oramos. Amém. Eu mandei 2 imagens para o seu celular. Se você puder compartilhar essas imagens para os irmãos compreenderem do que eu estou falando, tá? Eu tive semana passada no Mato Grosso do Sul, numa viagem com uma amiga, e eu fui para Bonito. E uma das paisagens é um lugar muito lindo, e uma das paisagens que me impressionou muito foi que é uma paisagem recorrente, assim, onde que você vai, você vê uma árvore que chama bacuri. Bacuri. Eu mandei a imagem, o Luiz vai compartilhar. Vou mandar agora, tá? E o que acontece com o bacuri? Não só com o bacuri. Isso é uma coisa que é da região. Tem uma outra planta que chama figueira matapau. Essa figueira matapau, o fruto dela é disseminado por morcego, as fezes do morcego. E quando a figueira, o bacuri, quando a semente cai no bacuri, ela vai na raiz do bacuri, e a figueira matapau é uma árvore estranguladora, e ela demora 30 anos para ela estrangular o bacuri. Então ela começa pela raiz. O bacuri, ele continua verde, dando fruto, como se estivesse na normalidade de uma árvore, mas ela vai enroscando esse processo de estrangulamento demora 30 anos. E no momento ele estrangula e o bacuri morre. E eu estava conversando com essa minha amiga e eu falei com ela, e isso me impressionou muito, a maneira como o bacuri ele é estrangulado. E aí eu falei com ela assim, é por isso que o Senhor pede para a gente orar o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso fala, livra-nos do mal. Porque o trabalho de Satanás na nossa vida, porque ele quer nos estrangular, eu entendo assim, estrangular a nossa vida, ela é um trabalho sorrateiro, a gente não percebe, mas ele vai enredando a vida do cristão. Então, assim, eu entendo que é motivo de oração nossa para o Senhor abrir os nossos olhos, porque nós somos cegos. Eu entendo que a gente precisa pedir ao Senhor, para o Senhor abrir os nossos olhos, para a gente ver
a obra do inimigo. Aonde que o inimigo está nos enredando, nos laçando para estrangular, né? Porque esse é um caminho. Então, assim, a gente não desprezar aquilo que a nossa vida diante do Senhor, né? E assim, a gente pede o Senhor e o Senhor ele fala, olha, isso aqui, coisas que não que são podem ser lícitas, mas a gente pode estar caindo nelas, né? É isso. A árvore, mas o bicho, mas não é só o bacuri, não. Hoje eu li de manhã, o bacuri é uma das árvores, é onde a semente cai. E lá, como tem muito bacuri, você vê muita árvore nessa. E a figueira chama figueira mata-pau. É a figueira que ela é uma árvore estranguladora. Ela estrangula. O que a Inara compartilhou isso comigo ontem, o que me impressionou é que a figueira, que é a mata-pau, né, ela vai enrolando. Quantos anos, Inara? 30 anos. 30 anos. E o outro lá parece que está vivo, que está normal. Até estrangular são 30 anos. Então, quando ela relacionou isso com Satanás, eu pensei assim, às vezes né, Satanás está te cegando ou te acostumando com uma coisa que você não deveria estar acostumado. E 30 anos, parecendo que está tudo normal. Aí, de repente... Conversando com a Patrícia falou assim, mas por que se é uma praga, por que ninguém corta? Eu entendi que não é uma praga, é uma árvore que vive, não sei se seria um parasita, não sei, isso eu vou olhar. Mas se você matar a figueira mata-pau, você mata o bacuri, porque ela vai na raiz. Ela trabalha muito tempo na raiz. O joio deixa crescer. Eu quero falar. Eu acho precioso esse momento de compartilhar livre, mas eu confesso que não é fácil. Eu tenho certeza que nós todos temos algo na nossa sacolinha aí, mas a gente tem dificuldade, né, de falar, até mesmo de organizar um pensamento. Eu vejo que na semana passada o Márcio até deu essa sugestão de ter mais aberto tempo para os irmãos. E não centralizar tanto em alguns. Mas acaba que tem que ter os líderes, sabe, gente? Porque para estar aqui, mesmo que a gente tenha algo na sacolinha, a gente tem que dedicar em oração, em jejum, em muito estudo. E é muito difícil. E aí, assim, na hora que abre, a gente se cala. Eu acabei de falar com a Luísa, Luísa, assim, eu não me sinto à vontade, eu sinto tímida. E olha que eu sou professora, eu tenho maior facilidade de falar com os meus alunos, mas estar aqui eu tenho dificuldade, assim como vários outros, porque a nossa caminhada não é de agora, a nossa caminhada é de muitos anos. Então, com certeza, o Senhor tem nos falado. Eu vou dizer um pouco da Conferência de São Lourenço para cá. Eu já participei de muitas conferências, de muitos estudos, de encontro à Ágape, né, com os irmãos lá da Boa Semente. Mas a conferência esse ano foi muito diferente para mim. Ela trouxe algo, assim, que eu falo, exclusivo. A fala do Claudimir sobre o Evangelho, sobre as cartas, né, e ele também citou alguma coisa de Apocalipse, de João, foi algo assim que abriu assim uma janela, uma porta do tipo, por que o Evangelho de João foi escrito
pensando, né, para a igreja. O que tem de tão especial neste evangelho que nós precisamos estar atentos? Se a gente olhar os 3 primeiros evangelhos, né, Mateus voltado para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos, e esses evangelhos foram escritos mais ou menos na mesma época, por que João fez esse escrito, né, essas palavras maravilhosas para nós? Os livros, os escritos de João, pelo que eu pesquisei, eles foram os últimos livros a serem escritos. E por incrível que pareça, Apocalipse foi escrito antes do Evangelho. Então isso é muito curioso, né? Assim, aquele momento ali com o Senhor trouxe a João algo muito forte para que seja escrito para nós. E aí, em seguida do Evangelho, foram escritas as cartas. E quando a gente pega o livro, que a gente vai em João, lá no passo no final, 20, depois dele escrever tantas coisas, a gente vê o motivo que ele explicou, que ele escreveu, né? 20, vou ler 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, assim, que nós cremos no Senhor, nós cremos, nós já confessamos o nome do Senhor, né? Assim, somos batizados, eu creio que quase todos ou todos, mas crer, mas que tenhamos vida em teu nome. Eu acho que a gente tem que pensar se realmente nós estamos tendo vida em nome do Senhor Jesus. Se nós estamos, assim, atentados a mudar a nossa vida. Porque nós estávamos num caminho e, de repente, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós viramos. E quando viramos, quer dizer que nós abrimos mão daquilo que não pertencia ao Senhor. E como que tá? A gente tem buscado isso? Isso é uma reflexão minha, sabe, gente? Se eu tenho buscado mesmo manter isso, essa vida no Senhor. E aí, o mais impressionante é que eu comecei a buscar um pouco sobre esse livro e eu achei muito difícil. Eu me senti incapaz. E comentando com alguns irmãos, eu falei assim, da necessidade da gente estudar esse livro. E foi um presente tão maravilhoso que eu, conversando com a Luísa, Luísa, você podia tanto estudar esse livro conosco. Eu achei que a Luísa fosse tipo assim, vou tomar um café, vamos convidar a Rosana, né? E a gente vai estudar. De repente, o Senhor toca o coração do nosso irmão e ele está com esse encargo. E o mais impressionante é que ele está vindo do começo mesmo, da gente entender a história, de como que era naquela época, né, assim, o tempo e a característica do livro. E é isso, sabe, gente? Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu confesso aos irmãos que eu ainda não havia estudado um livro específico. Eu tinha estudado capítulos, algumas mensagens que passavam pela Bíblia, e o Senhor tem me colocado depois, inclusive, da conferência, é que a gente tem que buscar a centralidade do Senhor na palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Quando a gente pensa, e a irmã até na oração dela, Patrícia, orou, que Jesus olhou para Jerusalém e não desistiu, ele foi. Só que Jesus, ele foi antes. A caminhada do Senhor para nos salvar, ela foi muito antes de Gênesis. Ela lá no
no começo, ele é a palavra. Então, né, quando a gente vê aqui o prólogo, a gente vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sabia de tudo, de tudo que ia acontecer. Tanto é maravilhoso isso, que nós fomos escolhidos antes, gente, de haver luz, de haver, olha para vocês verem, que assim, maravilhoso é isso, que responsabilidade é essa nossa como igreja, se nós fomos escolhidos antes. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer, que aconteceu. O Senhor sabe de tudo na nossa vida. Então, mas nós estamos honrando isso. O livro, né, de João, uma curiosidade, que o prólogo foi escrito depois. Isso também me chama a atenção. Por quê? O que tem de tão especial? O que nós temos que atentar a esse prólogo? Eu pesquisei, assim, estudei, estou estudando ainda alguns livros, acabei de saber agora que o irmão vai me enviar uma Bíblia que tem uns comentários especiais, que eu estou já doida para chegar em casa para começar. E o que me despertou a buscar esses estudos foi o Mário, foi o Luiz Aguirre, foi o Wilson, nos comentários dele sempre falando, segundo o livro do Campbell Morgan, e assim, falei, gente, tem coisa nesses livros que são especiais, e que eu preciso, eu não posso ficar só na Bíblia, na minha pequenez. O Senhor já falou com muitos irmãos importantes que dedicaram a vida à palavra. Então, eu vou buscar. E aí, além de buscar alguns livros, eu também comecei a buscar a fala de alguns irmãos em conferências específicas do livro de João. E deparei com uma de 2012. Eu nunca fui nos encontros da maturidade. Eu nunca tive esse privilégio. Eu ia esse ano, mas não aprove o Senhor, eu ia. E o Cláudio Kalov, nossa, tem 3 blocos da fala dele que vale a pena os irmãos ouvirem. Desperta a gente para detalhes que são assim coisas que você fala assim, como que eu não vi isso e não pensei nisso? O irmão Romeu tem uma outra também, que ele fala da oração, né, sacerdotal de Jesus, que está em 17, João 17. E ele nos faz ficar maravilhados nesta fala, com esta oração, em relação à palavra também. Também. Como é grande isso. Olha só, eu vou ler aqui. Ele orando ao Pai, né, a nosso favor. Essa é uma oração que eu acho que todos conhecem, é tremenda. Ele estava um dia, horas antes do Getsemane, antes dele ir, né, ser crucificado por nós, e ele fez essa oração maravilhosa. E aqui, no versículo, tem alguns, 18, ele fala, vou ler o 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, gente, se nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, o Senhor nos enviou ao mundo. Mas a gente tem que ter, né, gente? Quando eu falo a gente, eu falo mais eu, tá? Muita clareza dessa responsabilidade do porquê que nós viemos ao mundo. O que o Senhor espera da gente aqui? Nós estamos envolvidos nesse mundo aí sem perceber essa árvore que está nos envolvendo, ou nós estamos atentos? O irmão fala, num momento, que a gente tem algumas chaves do mundo antes de conhecer o Senhor, que abre aqui, abre ali, acolá. Mas quando a gente recebe a chave da salvação, na hora que a gente vai com essa chave, parece que ela passou um esmeril nela e ela não roda mais.
porque o mundo não nos interessa mais. Ele não enche mais os nossos olhos. Então, e é isso, o Senhor nos enviou no mundo, não para que a gente ficasse encantados e envolvidos com as coisas daqui, mas que a gente tivesse a responsabilidade de falar do teu nome para os outros e de viver, né? O livro tem outros também aqui, tá, gente? O livro, ele divide em 3 partes. Eu não sei direito, talvez o Luiz ou o Aloísio que está estudando vai me ajudar, mas eu acho que é do capítulo 1 ao 8, se não me engano, fala sobre vida. É isso? É 8. E do 8 ao... 8, 12. Fala sobre a luz, não é? É do 8 a qual, Luiz, que fala da luz? Você sabe dizer específico? Eu acho que é do 8 ao... Não sei se é o 13. Eu vou lembrar lá do Christian Shein falando, eu acho que é até o final do capítulo 12, no início do capítulo 13, começa a falar de um amor. Então, aí, ó, isso. 3 L's que ele falou lá. Isso mesmo. Ai, perfeito. Tá vendo o que é a igreja? A família, e todo mundo ligado. Então, assim, a vida, né, a luz e o amor. Nós temos que estar atento a isso. Esse livro foi escrito pensando em nos dar uma ajuda no crescimento nosso com o Senhor. Então, não pode ser um evangelho que a gente vai ler como um outro livro qualquer. A gente tem que tirar as sandálias mesmo para estar diante dessas palavras. E a gente tem que refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre o nosso relacionamento, sobre tudo. E é isso assim, que eu queria dizer, que o irmão Aloísio está com esse encargo, mas o encargo, desde o início, ele disse, não é dele, é um encargo da igreja, de todos nós. E que cabe a gente também, quando for aberto aos irmãos, a gente trazer algo que o livro de João está nos falando, sabe? Porque, assim, ele é muito precioso para o tempo que nós estamos vivendo. A gente fica muito preocupado aí com o Apocalipse, né? Com o que vai acontecer, como que vai acontecer. Nós já sabemos. Ele não nos deixou sem saber, não. E ele falou que a gente não ficaria sem saber quando isso tivesse para acontecer. Mas aí a gente, então, tem que ter certeza do que viemos para aqui, para essa terra. Qual que é o nosso papel? E é isso. Amém. Amém. Uma vez Patrícia, ela lá no Céu Azul, ela fez um comentário sobre essa tão grande salvação e me chamou muita atenção a maneira como ela orou ou falou, não me lembro. E eu, logo após um dia lá, os irmãos me pediram para eu ir na frente falar. E aquilo para mim foi terrível, porque eu também sou falador, mas tenho dificuldade de falar assim. Mas aí eu me lembrei de uma coisa, que a casa de Deus é a nossa família. E quando eu chego para falar com meu irmão, eu não tenho mínima dificuldade de falar com o César, meu irmão. Eu não tenho dificuldade de falar com o Luiz, com o Paulinho, com todos eles. Mas na hora que chega na casa de Deus, eu vou ter dificuldade. Por qual motivo? E esse motivo é por quê? Porque eu entendo, né? Que é porque a gente fica buscando grandes conhecimentos para poder falar desse tão grande Salvador, que a gente se perde na questão da simplicidade que é devida a Cristo. Então, o que nós fazemos? A gente vai buscar as grandes coisas e nisso a gente se perde, porque a gente percebe que nós não temos essa capacidade, pelo menos eu. E eu vi essa mensagem aí, eu tenho escutado ela no meu carro, do irmão Lúcio, e ele falando. E ele falou exatamente desses 2 versículos que ela leu, que é o 30 e o 31, para que, como é que é? Eu, porém,
estes foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, o que ele falou? Gente, que isso é tão extenso, crer no nome do Senhor, porque crer não é crer em algo, mas é crer para dentro. Você receber esse Senhor com toda a sua grandeza dentro de você. E é esse Cristo que a gente tem que expandir. E é isso que ele fala, que o Senhor não está nos cobrando neste momento, Ele está nos dizendo, isso tudo está dentro de você. Isso tudo que eu sou está dentro de você. E sabe o que é a dificuldade que eu sinto? É que expressar esse Cristo realmente não é fácil, porque Ele é grande demais. Ele é muito grande. E teve uma vez que um irmão falou, que um irmão estava orando, aí ele falou assim, ô Reinaldo, alguns aqui conhecem o irmão Hélio, ele falou assim, Reinaldo, esse irmão está orando, será que ele tem esse Deus que ele está orando tão grande no coração dele? Porque se nós tivermos esse Deus tão grande no nosso coração, nós vamos receber esse crer para dentro de nós, e nós vamos conseguir expandir esse Cristo para que haja o que ela falou, uma salvação de outros que não o conhecem. Por quê? Porque o mundo, exatamente, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor tem os seus lá para a gente buscar. E o que eu desejo, eu tenho escutado essa mensagem, orado, é para que esse Senhor tão grande caiba no meu coração, a ponto de eu chegar e expandir ele para outra pessoa, e essa pessoa entender a grandeza desse Salvador, sabe? Então, assim, o Lúcio, ele tem uma facilidade para falar uma coisa impressionante, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, Senhor Jesus, como é que é isso? É o que ela falou, sabe? É buscando o Senhor que a gente achará. Sabe, é buscando esse Salvador que nós vamos entender essa grandeza e esse crer para dentro de nós, a ponto de isso vazar, sair, você não conseguir reter pela sua boca. É tão grande esse Salvador, mas é tão grande que ele vai sair da nossa boca, ele vai sair com tudo que ele é, com tudo que ele tem, sabe? E é assim que eu penso que esse Salvador, ele é extenso demais para eu reter no meu pequeno coração, sabe, na minha pequena mente, querer as grandes coisas, não. Eu posso querer o simples do Senhor, que é grande e vasto, sabe? É isso que eu tenho recebido dessa mensagem que a irmã falou aqui. Eu queria expor só algumas. Vou cortar. Porque aqui é o. Pode ficar. Bom, irmãos, eu não confesso que eu não cheguei a estudar, mas é algo que tem movido muito meu coração há algum tempo, semanas, né? E foi lá de São Lourenço, como a irmã tinha mencionado. Mas de 2 semanas para cá que vem mexido bastante com o meu coração. Inclusive, eu iria até fazer assim, um momento da ceia, e eu comentei com a minha esposa, a Aline, e ela ponderou, né? E eu inclusive encontrei com o Mário semana passada, e eu até mencionei, né, para ele que eu tenho muitas coisas que o Senhor tem, assim, Espírito Santo tem tocado no meu coração, e eu sei que é necessário um estudo, né? Assim como nosso irmão Márcio falou para a gente não se ter assim vergonha de falar do Senhor, né? Como os irmãos têm falado, e eu também sinto, eu gosto de falar, mas
falar do Senhor é algo muito delicado, porque Ele é muito precioso. E a gente tem que falar bem assertivo. E também, para ser bem assertivo, é um tanto difícil, porque tem que estar mergulhado totalmente no Espírito Santo. Mas que isso seja incentivo para nós, né? Para dedicarmos um tempo em estudo. Assim como os irmãos têm passado bastante livros para nós, né? Para auxiliar no nosso estudo. E eu falo, o que eu vou falar, eu não cheguei a estudar, mas é algo que foi passado em São Lourenço e que até o Mário, no momento da ceia, ele deu bastante ênfase da ceia. Se pudermos abrir lá em Lucas 22, 15. Em Lucas 22, 15, na minha versão está escrito aqui, e está até de vermelho, que foi o Senhor que disse, está escrito: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E nisso o Mário tinha falado sobre esse momento, né, que é muito especial da ceia. Como o Luiz até tinha mencionado, né, que o Senhor ele é um anfitrião e Ele nos convida para estar com Ele. Ele que é totalmente santo, totalmente desejável, que é Deus, nos convida, nós que somos como uma nuvem, né, que passa e ninguém percebe. E Ele nos convida para estar. E é um momento assim é muito especial, porque a gente está com a pessoa mais importante do universo. E Ele nos chama ainda pelo nosso nome. E tem essa ligação com lá que o Senhor tem me mostrado, com a conferência. Mas por que eu não vou me aprofundar? Por causa dessa palavra ansiosamente. Que eu até comentei com minha esposa. Nossa, Jesus, ansioso, mas ele estava aqui, ele era Deus e era homem. Mas assim, ele estava com o Pai, né? Em João, como a irmã falou, o Verbo era Deus e estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele e com Ele. E o Senhor é o início e o fim, é o alfa e o ômega no grego. E Ele ansioso por esse momento. É difícil assim. Será que essa palavra mesmo? Eu comentei com ela. Aí ela falou: tem que estudar. Tem que pagar um preço, estudar, pegar no grego, pegar hebraico, pegar outros livros, entender essa palavra, né? Mas aí, o que me levou lá na conferência? Vamos abrir Cantares, Salomão. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1 a 2. Que até o Romeu Bornelli ele fez estudo sobre isso. Está escrito: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E quem fala isso é a esposa, que até o Bornelli corrigiu, porque está escrito o esposo, mas é a esposa que fala isso. Eu sou a rosa de Saron.
E aí ele explica o que é a rosa de Salomão. É uma rosa que dá assim no campo, no mato, sem ninguém plantar. Ela nasce. Assim, você não precisa fazer nada, ela nasce. Não tem aquele cuidado de chegar, separar uma terra própria, colocar a semente, regar de tempo em tempo. Ela nasce, é uma coisa comum qualquer. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Aí já o esposo. Quando eu comecei a namorar com a Aline, assim, a gente sempre fala algo bonito, né, pro cônjuge, para cativar, né? Mas eu nunca falei eu nunca falei algo desse nível. Porque aqui Deus fala assim, olha, vocês estão no meio do lixo. Se vocês estão no meio do lixo, vocês são lixo. Mas para mim vocês são um lírio. Vocês são belos para mim. Então, é muito forte isso. O amor do Senhor, como é que Ele consegue ver, né? É a mesma coisa a gente passar num lugar e ter um monte de lixo lá, um monte de coisa suja, e aí você passa e vê aquele monte de coisa, mas tem algo especial aqui. Deixa eu pegar, deixa eu limpar, deixa eu cuidar, deixa eu tratar. E o Senhor faz isso. E aí, o Bornelli, ele chega e fala sobre cantares ainda, mas no capítulo, esse é o 6, eu tinha marcado na minha Bíblia, mas a Aline desceu com ela. Capítulo 6, versículo 5, ainda em Cantares, que aí o noivo, porque aqui no livro existem 3 personagens, como o Bornelli tinha mencionado na conferência, as filhas de Jerusalém, a noiva e o noivo, que remete à pessoa do Senhor. E está escrito em Cantares 6, capítulo 5, desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus olhos, porque essa parte especificamente, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. E o Bornelli, ele falou dessa parte, olha, por que está escrito isso? Por que o Senhor fala isso? Porque Ele olha para nós e Ele fica com um desejo ardente de estar conosco, de estar com a noiva. Assim como eu tinha mencionado, né, quando eu estava conhecendo a Aline, namorando, nunca tinha falado algo tão assim, como o Senhor fala conosco, mas mesmo assim eu sempre desejei estar com ela. E o Senhor deseja ardentemente estar conosco. Por isso que Ele olha, só de olhar para os teus olhos, isso me arrebata o coração. Me deseja ardentemente pegar vocês para mim. E isso me levou a pensar na ceia. Porque aqui, nesse momento, já não é mais filha, é noiva. Que o Bornelli, ele foi mostrando assim, né, numa sequência. Uma das coisas também, né, da gente passar é ter uma sequência de raciocínio. E ele falou, olha, queridos, existe uma sequência aqui, e que até o irmão Claudimir, ele foi falando de ascensional, uma vida ascensional. E de filha vai para a noiva. Então teve uma ascensão aqui. E nesse momento aqui, já tem uma ascensão.
E o Senhor desejando ardentemente, não olha para mim que ainda não é o tempo. Tem um tempo para eu ter você para mim, mas ainda não está. E não olha para mim que senão isso me deixa, né, ansioso, como estava lá na ceia. E aí o que me levou a pensar? Nós ceiamos sábado, ceiamos domingo, sábado, domingo, já tem muito tempo. E antes de ceiarmos, né, como o Mário tinha falado, o Senhor desejou ansiosamente que nós estivéssemos ceando. Aí eu penso, né, se antes da ceia o Senhor já desejava ansiosamente, que dirá depois que ceiamos? O Senhor fala, não olhe para mim, que me arrebata o coração. Então, se antes o Senhor já era ansioso, agora que nós sabemos quem Ele é, vemos pedaços da pessoa dele, devemos almejar vê-lo por completo, porque aí vai ser como o Mário falou, né? Um de cada vez, por favor, porque cada um vai querer se derramar diante do Senhor. E se antes da ceia ele já desejava, que dirá agora? Agora ele nos deseja com muito mais intensidade. Mas que possamos chegar ao nível de noivo. Porque existe um degrau de deixar de ser filhas de Jerusalém a passar para ser noiva. E aí o Bornelli até menciona, nós estamos caminhando num caminho de noiva, do Senhor desejar ardentemente isso, de querer nos levar assim, a todo custo, de todo modo. A gente tem que chegar lá, e nós haveremos de chegar com a graça do Senhor, a ponto de chegarmos aqui e nos derramar, né, por favor, um de cada vez, né, vai ter que às vezes até aumentar o tempo, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Como eu mencionei, Ele vê a gente aonde nós estamos e vê algo de valor em nós, sem nós termos, porque nós só temos valor quando Ele coloca o Espírito Santo dele em nós. E esse nível de noiva exige uma maturidade, assim como as conferências, né, há maturidade, né, seguindo ao nível de maturidade, almejando o posto de maturidade. Na última, eu ouvi junto com a Aline em casa, né, a gente lavando o prato e ouvindo, o irmão Laurence, ele fala assim, olha, eu sou professor, e a parte mais difícil para mim é aplicar a prova, porque eu não sei se eu consegui passar exatamente da forma que deveria, da maneira mais clara para que eles compreendessem, ou se eles foram capazes de abstrair tudo que eu queria passar e até desenvolver indo mais, mas eu tenho que aplicar a prova. E ele falou isso, e eu até comentei com a Aline, que o Mário também já tinha feito um estudo sobre 3 viés que a igreja será arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação. Existem pensamentos, né? Eu não recordo os nomes, mas existem 3 segmentos.
E quando ele falou isso, eu falei, nossa, para mim, então, a necessidade da igreja passar pela tribulação. Mas se a igreja passar pela tribulação, eu vou estar no nível de noiva? Vou estar no nível de filha? Eu vou retroceder mais ainda. Porque aí é que está o quão grande é o nosso sentimento com o Senhor. Se é um amor ágape, se não é, ou é algo mais. Porque diante dos momentos difíceis, e a nossa boca, ela não pronuncia nada que entristeça o Senhor. Como eu tinha até comentado com a Aline, eu falei, o Senhor tem me mostrado assim, que nos momentos tristes, a gente ficar com tristeza, quando não deveríamos estar triste, entristece o Senhor. Porque é um momento que é de tristeza, mas é necessário a gente contemplar o Senhor, porque Ele tem nos alimentado com a palavra dEle, que a palavra dEle tem sido mantimento, Ele tem sido a nossa moradia, porque por mais que estejamos num lugar difícil, situação difícil, a gente se refugia nele, e Ele ainda nos salva de todas as coisas que podem acontecer. Ele nos purifica, mesmo nós sem merecermos. Assim, é tanto cuidado, é tanto mimo, é tanto amor que o Senhor tem por nós, que é constrangedor. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Assim, eu vou procurar estudar mais. Assim como a Aline fala, você tem muitas coisas para falar, mas você tem que estudar. Tem que pagar um preço, né? Tem que estudar. E é isso, irmãos. Amém. Grandemente abençoado nossa irmã. Somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Ouvindo o Senhor com muita compreensão, não vai deixar isso é só legal, viu? Rodrigo, desobedece o deixa logo o microfone. Nossa, que que alívio. Mas eu estava pensando aqui, diante do Senhor, será que eu acho que tem assunto suficiente para abrir, deixar aberta ainda a palavra mais uma reunião. Acho que então a palavra do irmão foi meio profética, né? Tiago disse, deixa eu entender que eu acho que há mais coisas vindo por aí. Então, se os irmãos estiverem de acordo, podemos deixar a palavra aberta mais o sábado que vem, né? E os irmãos têm essa semana para organizarem as suas ideias. Isso não acontece dormindo, né? E lembre o seguinte, o grande alvo do inimigo é que você se cale. É isso que ele quer. Ele não tem interesse em que você fale daquilo que o Senhor tem lhe dado, né? Então, assim, ele sabe como te desanimar, né? E outra coisa que vocês têm que lembrar, foi o que o irmão Reinaldo disse, é na simplicidade, porque o que nos edifica, irmãos, preste atenção, não é o conhecimento, mas é a vida do Senhor manifesta, né? É quando esse Deus, né, manifesta pela boca, aí é a vida de Cristo. Quando a gente toca na vida de Cristo, no irmão e na irmã, é ali que nós somos edificados. Não é o conhecimento, não é o conhecimento. Quantas vezes a gente ouve mensagens de grande conhecimento, mas o tempo não passa, né? Que dificuldade para chegar no final. Senhor, misericórdia de nós, né? Então, ou seja, nós precisamos disso, da simplicidade. Agora, irmãos, Paulo era Paulo não por um acaso. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele deve ter sido um bom estudante, né? Se a gente não aprende nada nessa vida, né,
fortuitamente, por que com as coisas do Senhor seria diferente? Né? Falta-nos disciplina. Isso aí é uma coisa que a gente é chamado de discípulo, não é à toa, porque a gente precisa mesmo de disciplina. Não precisa ser nada de extraordinário, mas organize suas ideias. Eu sei que o Senhor tem dito alguma coisa para você, vá primeiro ao Senhor para saber se é para falar, porque às vezes não é para falar, né? Não é para todo mundo falar no mesmo dia, Mas se o Senhor te der alguma coisa, organize, né? E seja encorajado pelo que ouvimos hoje, né? Sábado teremos mais uma vez a oportunidade de voltarmos à palavra e ouvirmos como que o Senhor tem abençoado e falado no coração de cada um. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti nessa manhã pelo que ouvimos, Senhor, como nós Te bendizemos, porque o Senhor é um Deus vivo. Amém. É um Deus que fala, um Deus que move, um Deus que enche. Ó, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela diversidade que há na Tua casa, Amém. pela multiforme sabedoria de Deus, Amém. que dispôs os dons em todos, Senhor, de forma diferente, conforme Te aprove, Senhor. Livra-nos, Senhor, de focarmos em formatos específicos que nos agradam, Senhor, mas queremos realmente ver a Tua vida, Senhor, manifesta na vida de cada um. E somos gratos porque assim o Senhor fez. O Senhor distribuiu a Tua vida em cada um daqueles que são chamados pelo Teu nome. Senhor, concede-nos um restante domingo abençoado, uma semana, Senhor, de vida diante de Ti, que agrade ao Senhor. Atrai-nos, cativa-nos, Senhor, durante essa semana, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Até quarta-feira, se o Senhor assim permitir. E a próxima reunião presencial, sábado que vem, 19 horas. Aí, irmão, não se esqueça, o aviso quarta-feira para todo mundo. Ah, bom. Para todo mundo, boa.